Olá, e aí, como é que vocês estão? Estão todos tranquilos? Espero que vocês tenham efetuado as questões da nossa última aula, que foi a segunda aula, né? Para que crie musculatura, né? Só exercitando é que vocês poderão pegar musculatura para a aprendizagem do conteúdo, tá certo? Então vamos à nossa terceira aula. Nessa terceira aula nós falaremos sobre a regra matriz de incidência tributária e sobre o lançamento tributário, que é um dos assuntos mais importantes quando diz respeito ao direito tributário. Mas antes disso, vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então vamos lá. Na segunda aula nós falamos sobre a linha do tempo, né? Mostrando para vocês que há uma sequência lógica desde a hipótese de incidência até a execução fiscal, né? Falamos sobre essa função abstrata inserida na lei, que é a hipótese de incidência, tá? Ela se materializa no mundo real com a ocorrência do fato gerador, ou seja, o fato gerador é aquele fato da vida que o legislador pensou no dia a dia, tá? E no momento que ele se concretiza no mundo real, há o que nós chamamos de subsunção do fato à norma, que até então estava apenas na lei. A hipótese de incidência, então, uma descrição hipotética, abstrata, contida na lei. Falamos também do princípio pecuniam non olet, né? Ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Para chegarmos à essência do fato gerador, devemos nos abstrair de todos os seus elementos externos, tá certo? Falamos também da situação de fato e situação jurídica, né, dentro do fato gerador, a periodicidade desse fato gerador, dividindo eles em fatos geradores instantâneos, fatos geradores periódicos e fatos geradores continuados. Falamos da obrigação tributária, ou seja, no momento que ocorre o fato gerador pelo sujeito passivo, nasce a obrigação tributária, tendo ali o sujeito ativo na cobrança e o sujeito passivo como o devedor dessa obrigação. Falamos também as causas da obrigação tributária. Dividimos a obrigação tributária em principal, P de pagamento, ou seja, aquela que exige, né, o pagamento, e a obrigação acessória, que é um fazer, não fazer ou até tolerar a fiscalização, sempre em pró da arrecadação e da fiscalização, certo? E falamos também que a causa da obrigação tributária, para a obrigação tributária principal, a fonte é a lei. Já para a obrigação acessória, a fonte vai ser a legislação tributária, e falamos também sobre ela no sentido de que a legislação ela é mais ampla, ela vai desde a lei, do decreto, uma portaria, de uma instrução normativa, enfim, possui um conteúdo mais vasto do que a lei no seu sentido estrito, certo? Feito esse resumo, nós partiremos agora sem mais delongas para a nossa terceira aula. Bem, então, dando prosseguimento, nós vamos falar nessa aula sobre a regra matriz de incidência tributária. O que vem a ser a regra matriz de incidência tributária? Se você for procurar em código, no CTN, na Constituição, você nunca vai achar nada com relação a esse assunto de forma expressa. A regra matriz de incidência tributária é um produto de estudo dos doutrinadores do direito tributário, né? Mais precisamente do professor Paulo de Barros Carvalho, que diante de uma necessidade de afirmar uma fórmula, né, vamos dizer assim, para estabelecer regras mínimas e padronizadas de análise de um determinado tributo, teve essa concepção do que poderia ser, né, a célula, vamos dizer assim, de um determinado tributo. Tá? Então, com a regra matriz de incidência tributária, é possível dissecar
qualquer tributo, tá? Para saber a sua natureza, né? Para dividi-lo e dizer se no mundo real aquelas ações praticadas se coadunam, se encaixam com a hipótese de incidência e com todos os elementos da regra matriz de incidência. Então é por isso que nesse quadro aqui nós dividimos, né? Esse é o estudo feito pela doutrina em antecedente e consequente da regra matriz de incidência tributária, que eu agora vou chamar de RMIT, né, para facilitar. Então, nós temos aqui o antecedente e o consequente. Antecedente, tá, do RMIT, da RMIT, ela vem antes do fato gerador, tá? E consequente é aquilo que vem de uma consequência, tá, após a execução do fato gerador. O antecedente, ele está sempre previsto de forma abstrata, né, na hipótese de incidência, e o consequente, a despeito de haver a previsão também na hipótese de incidência, mas ele se consubstancia de fato com a ocorrência do fato gerador, tá? Então nós temos aqui no quadro o critério material, tá? Está sempre vinculado a um verbo e um complemento. Nós vamos tratar de cada critério de forma separada. O critério espacial e o critério temporal, tá certo? Temporal. Esses três critérios compõem o antecedente da RMIT, beleza? Então, antecedente. Então vamos fazer um processo mnemônico aqui, apesar de não estar dentro da ordem das letras, mas vamos pensar que o critério antecedente vamos fazê-lo com a sílaba tem, T-E-M, T de temporal, E de espacial e M de material, tem. Aí você vincula antecedente, que não é antecedente, né? Mas para fixar, o antecedente contém o que? O antecedente tem T de temporal, E de espacial e M de material. Fica bem claro porque às vezes as pessoas confundem os critérios, se ele está no antecedente ou no consequente. Então, fazendo esse macete, a gente já se livra dessa confusão. Por exclusão, o que não é tem vai estar no consequente da RMIT, tá certo? Então, o consequente apenas dois critérios, né? O critério quantitativo e o critério pessoal. Nós vimos aqui que tem algumas perguntas, né? Algumas indagações. O critério material é o quê? O quê? O critério espacial, onde? Critério temporal, quando? Tá? O critério quantitativo, quanto, né? Já fica bem fácil, quantidade, quanto. E o critério pessoal também fica fácil porque é quem, tá certo? O critério quantitativo e o critério pessoal, eles dividem. Critério quantitativo em base de cálculo e alíquota, iremos tratar também de forma individualizada. E o critério pessoal, sujeito ativo e sujeito passivo, né? Que nós já vimos em aulas anteriores, compõe também o critério pessoal. Vamos ao próximo slide. Antecedentes da regra matriz de incidência tributária RMIT. Critério material, né? Então, o nome também a gente pode já vincular. Diz respeito à matéria tributária, certo? Determina uma ação e um estado exigido do sujeito passivo. Ele está sempre atrelado a um verbo, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Auferir renda, tá? Auferir é o verbo, tá? Cujo objeto direto é o que? Auferir o que? Renda, tá? Ser proprietário de veículo automotor, verbo ser, complemento objetivo, ser o que? Proprietário, tá certo? Do veículo, do veículo automotor. Então, ele vai definir o critério material, tá? O núcleo daquele tributo. Trata-se de núcleo da hipótese de incidência, que identifica o tributo em espécie e o distingue dos demais, né? Então, pelo verbo, quando eu falo ser proprietário,
ele vai estar distinguindo do auferir renda. Então, quando eu falo auferir renda, eu já sei que é imposto de renda. Então, é o critério material que faz essa distinção. E também define a competência, conforme as prescrições constitucionais de cada ente federado, né? Por quê? Porque já há na Constituição Federal a discriminação expressa para cada ente federado quais tributos eles são os responsáveis, né? Então, a Constituição Federal fala, compete aos estados instituir imposto sobre propriedade de veículo automotor, compete ao município instituir imposto sobre propriedade territorial urbana, tá certo? Então, o critério material, ele está tanto previsto já desde lá na Constituição, quanto ele na replicação das suas leis, né, seja Estado, União, Distrito Federal ou município, determina a competência para cada sujeito ativo. Critério temporal. Critério temporal é qual o momento que se vai dar a feitura desse tributo. Determina em que instante ocorre, né, a hipótese descrita na norma também. E determina a legislação, que é uma maior característica do critério temporal, determina a legislação aplicável ao fato gerador. Lembre-se que nas aulas passadas nós falamos que devemos aplicar a legislação à época do fato gerador. Tempo rege o fato ou rege o ato. Então é esse critério temporal que vai definir então qual legislação a ser aplicada. Nós estamos ainda dentro dos antecedentes da RMIT, né? Relembrando, antecedente tem temporal, antecedente, T de temporal, E de espacial e M de material. Então vamos agora para o critério espacial, tá? É muito interessante a questão do critério espacial, porque ele delimita, tá? Vamos dizer assim, a jurisdição de aplicação, tá, da lei em um determinado território, né, espaço, um determinado território. Quando nós pensamos nos tributos de competência da União, todo o critério espacial, o critério territorial, ele é abrangido por todo o país, no caso aqui o Brasil, por todo o território brasileiro. Quando nós temos o Estado e o Distrito Federal nas suas respectivas jurisdição e assim também nas cidades, nos municípios, tá? Aqui nós podemos ver na figura para fixar bem esse critério espacial e a importância dele. Nós temos aí a placa limite de município, Recife e Jaboatão dos Guararapes, né? Então, vamos pensar na seguinte situação, tá? Vamos dizer que eu tenha um imóvel, tá? Que ele esteja bem na divisa entre dois municípios, né? Que sejam municípios metropolitanos. Então, por vezes há confusão, inclusive, né? De uma bitributação, né? Ensejando uma bitributação, no qual o município de Recife poderá enviar o carnê de IPTU, assim como de Jaboatão dos Guararapes, para um mesmo imóvel urbano. Se nós também trouxermos essa questão dos imóveis urbanos agora dentro do próprio município, o critério espacial também, nós temos a prática de que no plano diretor dos municípios é separado o que é área urbana de uma área rural. Ora, se não houver a delimitação correta do critério espacial, eu estando numa zona rural, poderei ser inclusive cobrado pela União no que tange ao ITR e ao mesmo tempo, se houver essa troca de zonas, ser cobrado também pelo município a título de IPTU, né? Se houver uma confusão no que tange ao código urbanístico da cidade. Tá certo? Essa delimitação dessas zonas urbanas e rural. Esses são alguns exemplos, tá certo? Aqui também nós temos a figura de aeromoças dentro de um avião, né? Fazendo a distribuição daquele lanche que você compra por vezes numa viagem aérea. Então, o legislador ele precisa ter uma determinação correta e isso vai influenciar sobremaneira, tá? Na incidência
da regra matriz de incidência, ou seja, na subsunção do fato à norma. Nesse exemplo das aeromoças, onde iria incidir o ICMS? Veja bem que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria, né? A mudança da propriedade, né, de um proprietário para o outro, ou seja, enquanto está com a aeromoça, os lanches é da companhia aérea. No momento que você assinar que vai querer, você troca a propriedade, já incide o ICMS. Mas a quem é devido o ICMS? O critério espacial irá determinar. Será que quando você faz o consumo desse alimento, né? Ou seja, onde o avião estiver passando, sobrevoando determinado estado, determinada unidade federada, ou será devido ao ICMS para a origem, o estado de origem dessas mercadorias, ou será para o estado onde o avião vai pousar, né? Então você percebe que o legislador ele precisa estabelecer um marco para dizer aonde vai ser considerado, efetuado o fato gerador desse consumo, no caso do ICMS dessas mercadorias fornecidas nos voos aéreos, tá? Então, como trata-se de ICMS, houve um ajuste CNF, tá? E o CONFAZ, que é o ajuntamento do secretário de Fazenda, deliberou e chegou numa decisão de que o ICMS, nesse caso, é devido no local em que há a reposição dessas mercadorias, ou seja, no aeroporto em que o avião é abastecido e há a reposição para as aeromoças fazerem a entrega para os passageiros. Então, percebam que é um detalhe tão assim minucioso, mas que vai ter uma ação definitiva para o deslinde da cobrança desse tributo, tá certo? Então, agora nós vamos alterar saímos do antecedente da RMIT e ingressamos agora nos consequentes da RMIT. Por que antecedente e consequente, né? Se você for olhar e raciocinar um pouquinho aquele primeiro slide, eu vou até voltar aqui para a gente aproveitar. Antecedente. Vocês percebam que a maior parte está vinculada ao quê? A ideia de um vínculo à hipótese de incidência, certo? Há uma previsão na norma, tá? Só que o consequente, ou seja, após o fato gerador, ele é uma coisa mais palpável, mais concreta, porque eu preciso saber os critérios, né? Quanto que eu vou pagar pelo critério quantitativo e quem vai cobrar e quem vai ter o ônus do pagamento. Então é uma coisa mais concreta, né? Já o que, onde e quando, ela pode estar no mundo abstrato porque ainda você não delimitou as coisas mais concretas da RMIT, que seria o critério quantitativo e o critério pessoal. Então, dando prosseguimento ao estudo dos consequentes da RMIT, nós temos o critério quantitativo, a base de cálculo, né? Vamos falar sobre ela. É a grandeza prevista, né, de forma abstrata, tá certo? Ou seja, a base de cálculo depende do tributo, né? A lei vai trazer também, mas ela vai se materializar no consequente, tá certo? Base de cálculo do IPTU, por exemplo, né? Em regra é a propriedade, né? Quem possui o domínio útil ou o que tem a posse com dominus animus, né? Com animus dominis, essa é em regra a base de cálculo do IPTU. Ela desempenha, e o PVA, por exemplo, vai ser a propriedade do veículo automotor. Ela desempenha, a base de cálculo, as funções essenciais na composição da norma tributária, né? Ela faz a mensuração, por isso uma função mensuradora, mede a proporção real do fato, né? Então, o valor da propriedade num determinado bairro, por exemplo, do município, vai ser diferente de alguns que têm um poder aquisitivo e, consequentemente, uma construção menor. Objetiva, né? Uma função objetiva compõe a específica determinação da dívida correspondente ao fato objetivo quando você multiplica essa base de cálculo
pela alíquota, né? Então você vai chegar num valor objetivo. E a comparativa, porque ela vai comparar entre uma base de cálculo e outra, você também vai determinar qual tributo a ser exigido. Agora o segundo, o segundo elemento do critério quantitativo é a alíquota, certo? Ou seja, a alíquota é aquele valor que eu, em contraste, em multiplicação com a base de cálculo, ou seja, um percentual em contraste, em multiplicação com a base de cálculo, vou chegar num valor determinado. Ela pode ser tanto ad valorem, tá? Ou seja, um percentual fixado em lei, tá? É um percentual ou uma percentagem ou uma porcentagem, tá? Ela pode ser também ad rem, ou seja, específica. É aplicada sobre a unidade de medida prevista em lei, tá? Aí eu dei o exemplo de R$20 por cada tonelada indicada na fatura comercial, né? No caso aí, geralmente no imposto de importação. Então, a alíquota é esse quantum, né, percentual ou específico, tá? A de valores, certo? Ou seja, pautado no percentual ou pautada a de REN, que REN é coisa, né? Da coisa, ou também chamada de específica, a de valores ou específica, ok? Vamos lá, próximo critério das consequentes da RMIT. Critério pessoal, sujeito ativo, nós já vimos, estudamos em outras aulas, tá? Que pode ser tanto a unidade federada quanto as demais pessoas jurídicas de direito público, né? Como nós falamos, o sujeito passivo direto à unidade federada, sujeito ativo direto à unidade federada, sujeito ativo indireto, as pessoas jurídicas de direito público, como exemplo, CREA, CRC, CRM, e sujeito passivo, né? Que está aqui, coitado, carregando essa pesada carga tributária, né? Somos eu, vocês, aquele que pode ser pessoa natural quanto uma pessoa jurídica que tem o ônus de pagar o tributo. Lembrando que o sujeito passivo divide-se em contribuinte, quando tem relação direta e pessoal com a obrigação tributária, com o fato gerador, né? E ele pode também ser responsável, quando essa responsabilidade decorre sempre da lei, ok? Bem, falado da regra matriz de incidência tributária, RMIT, que é uma técnica para saber se de fato aquele tributo terá ou não incidência. É bom deixar ressaltado que qualquer um desses critérios, tá? Sendo no antecedente, mais uma vez, temporal, espacial e material, quanto no consequente, qualitativo e pessoal, os critérios qualitativo e pessoal, qualquer um desses saindo, não conseguindo ser comprovado, tá? Nessa análise do tributo, esse tributo não poderá incidir, tá? Então, ele é uma forma de asseverar que de fato aquela incidência está conforme a legislação tributária. Superado então a RMIT, nós vamos falar do lançamento tributário. O lançamento tributário é uma das matérias mais importantes no direito tributário, tá? Então, todos nós sabemos que a hipótese de incidência, nós trouxemos aqui a localização espacial do lançamento, né? Nós temos a hipótese de incidência, com a consunção do fato à norma, né, do fato gerador, a norma, nasce a obrigação tributária, só que, vamos pensar um pouco, vamos pegar de uma forma objetiva, ser proprietário de veículo automotor, IPVA, circular mercadoria, ICMS, se houver, tá, apenas essa descrição abstrata na lei, tá, e aí eu fazer a subsunção no momento que eu pratico o fato gerador e se encaixa esse meu ato com a descrição abstrata e antecedente pretérita da lei, se o fisco apenas souber que houve
esse evento, essa subsunção do fato à norma, seria muito difícil, né? Uma efetivação dessa cobrança, tá? Por quê? Porque para eu ser cobrado, eu preciso de alguns elementos, né? E esses elementos precisam ser documentados de forma objetiva, a dizer quanto que eu devo, a dizer quem que deve, a dizer qual é a alíquota imposta, e tudo isso é feito no lançamento. Não basta ter a descrição abstrata na lei, não basta eu cometer o fato gerador. É preciso que de forma documental o fisco me acione para que eu faça o pagamento. E isso se dá de forma bem ampla assim, né? Isso se dá com a ocorrência do fato gerador e o seu respectivo lançamento, tá certo? Então o lançamento confere a exigibilidade da obrigação tributária, tá? Então, nós colocamos até aqui para vocês, a obrigação tributária está para o dever, assim como no lançamento está para a exigibilidade. Essa frase ela é muito cobrada, inclusive em concursos, né? Então, por que a obrigação tributária está para o dever? Porque está inscrita na lei, né? A lei, ela te traz o dever de ser cumprida, mas só vai ser exigível de você, contribuinte, após o lançamento. Por isso que essa frase ela é perfeita. A obrigação tributária está para o dever, assim como o lançamento está para a exigibilidade, tá? Nós temos aqui duas expressões, o quanto de beato e o an de beato, né? É com o lançamento que eu vou atingir o quanto eu devo, quanto de beato, e se eu devo, né? Ou seja, eu posso não dever e mesmo assim ter uma cobrança de um tributo. E se eu devo, que é o an de beato, tá certo? Lembre-se que qualquer critério colocado ali na regra matriz de incidência, se ele não se concretizar, não haverá incidência do tributo, né? Então, o an de beato, que é se eu devo, precisa ser verificado conforme a checagem, o checklist de todos aqueles critérios da regra matriz de incidência. Andando mais um pouco, nós temos aqui a conceituação normativa do lançamento tributário. Então eu falei de forma bem ampla lá atrás que o lançamento é a concretização, tá? É a formalização, né, da subsunção do fato gerador à norma na hipótese de incidência tributária, ou seja, é a concretização, documentação do fato gerador. Mas o artigo 142 do CTN já nos traz essa conceituação do que é lançamento. E nós voltando um pouco o nosso pensar, lá no artigo 3º do CTN, que também conceitua, né, é um artigo conceitual, diz o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, instituída em lei e cobrada, olha agora, esse é o pulo do gato, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse final já nos aponta o que é lançamento. Então, no próprio artigo 3º do CTN, no seu finalzinho que diz, e cobrada mediante atividade administrativa. Que atividade administrativa é essa? É o lançamento, plenamente vinculada, né? Mas no 142 veio trazer o conceito do que seja o lançamento. Vamos fazer uma leitura e depois vamos dissecá-lo, tá certo? Ou seja, cada parte desse artigo. Diz o 142, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. No seu parágrafo único nós temos: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então vamos lá. Antes de bater cada
ponto da cabeça do artigo, eu chamo a atenção ao parágrafo único, que diz que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. De fato, essa responsabilidade, a despeito de estar de forma expressa com o adjetivo funcional, ela se amplifica na realidade, porque se a atividade administrativa, né, vinculada e obrigatória não for observada pelo agente fiscal, pela autoridade fiscal, essa autoridade não vai responder apenas funcional. Essa responsabilidade se estende para a esfera criminal, bem como civil também, tá certo? Então vamos lá, para cada item do 142. Serve para que o 142, em conformidade com o conceito de lançamento? Verificar a ocorrência do fato gerador, tá certo? Então, como eu falei, há uma previsão na norma e você vai efetuar aquele fato concreto no mundo real. Ora, para eu documentar o fato, eu preciso ter a certeza de que este foi ocorrido, né? De fato ocorreu. Então, o fisco mostra para o contribuinte: olha aqui, contribuinte, você comprou um carro 0 km, tá aqui a nota fiscal, tá? Quem emitiu foi o CNPJ tal, então eu comprovei que você efetuou o fato gerador. Como é que eu verifico isso, essa ocorrência? Pelo lançamento, tá? Determinar a matéria tributável, né? Critério antecedente material da RMIT e aferição do an debeator, ou seja, né, no critério material lá eu vou definir qual matéria, tá? Qual foi o verbo e o seu complemento, bem como se realmente há essa dívida, né? Calcular o montante do tributo devido, critério consequente, como nós vimos, quantitativo da RMIT, tá? E aí nós chegamos no quanto debeato, ou seja, qual o valor da dívida, também tem que ser determinado já no lançamento. Identificar o sujeito passivo também é uma atribuição do lançamento, o critério consequente pessoal da RMIT, né? Ou seja, eu vou concretizar de forma documental a previsão que já havia lá na lei do sujeito passivo. Então, nós precisamos entender o seguinte: a lei, o sujeito passivo, ele está sob o amparo da reserva legal, ou seja, só a lei diz quem é que tem a obrigação de pagar o tributo. IPVA, o proprietário do veículo automotor, né? ICMS, aquele que circulou mercadoria. Então já há essa previsão na lei, mas se apenas houvesse essa descrição normativa e abstrata na lei, seria muito difícil o fisco apontar: não, Joãozinho, Zezinho, você que fez, né? Você que circulou mercadoria, você que adquiriu a moto. Então, é no lançamento que há a identificação concreta, tá certo? Concreta, documentalmente, de quem é aquele sujeito passivo, né? Ele sai da lei e vem para o mundo real apontada pelo fisco. Propor, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível, né? Então nós já vemos que, apesar do nome lançamento tributário, ele não serve apenas para cobrar tributo, serve também para cobrar a penalidade, que no direito tributário é a multa, tá? Então, por isso que o 142 colocou, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível. Por quê? Porque o fisco precisa de recursos, né, para fazer frente às demandas sociais. Foi uma fala minha até da primeira aula, porque precisamos pagar tributo, mas a essência do direito tributário não é assoberbar os cofres públicos com multa. Não, a essência, e o próprio nome já fala, direito tributário, é carregar tributos para fazer frente às necessidades sociais e não as multas. As multas, ao contrário, né, por uma inação do contribuinte, que deveria observar, né, alguma obrigação acessória e assim não fez, tá certo? Mas o lançamento serve também, além da cobrança do tributo, cobrar a penalidade. Agora nós vamos falar sobre alguns pontos, né, particulares do lançamento. O lançamento é um ato administrativo ou um procedimento administrativo? A doutrina diverge, né? O procedimento é um conjunto de atos, né? Um conjunto de atos. Então, alguns doutrinadores entendem que só a finalização do lançamento, naquele ato final, seria ser chamado de lançamento, né?
Muitos doutrinadores consideram a sequência de atos como um procedimento. O fato é que o próprio artigo 142 já traz de forma expressa que o lançamento é um procedimento administrativo. Então, para termos de prova também, devemos seguir aí a expressa determinação legal. E o lançamento é ato constitutivo ou ato declaratório? Tá? Então, muitos doutrinadores entendem que é um ato constitutivo, constitui alguma coisa, portanto, ou um ato declaratório, declara alguma coisa e não apenas constitui, mas apenas, ou melhor, não constitui, apenas declara alguma coisa, tá certo? Fazendo uma leitura no 142, nós vamos ver de forma bem tranquila a separação, tá? Entre aonde está a Constituição e onde está a declaração. Vamos lá. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir, olha o verbo, constituir o crédito tributário. Então, para o crédito tributário, tá? Para o crédito tributário, o lançamento é constitutivo. Já? Entendeu? Por quê? Porque está de forma expressa aqui na cabeça do 142, no caput do artigo 142. Aí, continuando, pelo lançamento, constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, ou seja, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Eu só verifico aquilo que já ocorreu, né? Certo? Então, o lançamento vai verificar se ocorreu ou não. Ou seja, está fazendo uma atividade declaratória daquilo que já ocorreu. De forma que, para o crédito tributário, o lançamento ele é constitutivo, ele constitui o crédito tributário, tá? Mas, para o fato gerador e a sua pretérita obrigação tributária, ele declara. Ele declara. É por isso que eu coloquei aqui mais uma vez a linha do tempo. Olha só, onde está o lançamento? Ali, ó, o lançamento ali, no seu lado esquerdo nós temos a obrigação acessória e o fato gerador, que aconteceu antes do lançamento, Então eu vou apenas declarar aquilo que já ocorreu. E para o crédito tributário, está na direita da palavra lançamento, eu vou constituir o crédito tributário. Tá? Então percebam que já na linha do tempo o lançamento está no meio. Então ele vai ser, mais uma vez, declaratório do fato gerador e da obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário. Tá? Nós temos aqui a figura, existe uma expressão no direito que a gente fala de est nunc e est nunc. A figurinha vai tirar todas as dúvidas que as pessoas têm. Vamos lá. Antes de eu explicar onde que ele entra aqui, nessa relação de dizer se o ato do lançamento é um ato constitutivo ou declaratório, eu vou me ater na figurinha. Vejam que alguém está dando um tapa na testa de um camarada ali, uma chargezinha, e depois está dando um tapa na nuca desse rapaz aí, que está na charge. Est nunc, testa, ou seja, dou um tapa na testa e volta para trás, retroage. Est nunc, dou um tapa na nuca, a tendência é você ir para frente, ou seja, não retroage, tá? Então, a expressão est nunc retroage. A expressão est nunc não retroage. Agora vamos trazer, não retroage, ou seja, tem a ação prospectiva, vai para frente. Vamos trazer isso para o lançamento, tá? Como eu falei, então, para a obrigação tributária, o lançamento opera efeitos, o que? Est nunc, porque ele apenas declara a obrigação que foi, já tinha existência de forma pretérita lá atrás. Já com relação ao crédito tributário, o lançamento opera efeito ex nunc, ou seja, para frente, tá certo? É só olhar a linha do tempo com a figura aí est nunc, ok? Isso costuma, vez ou outra, cair na prova e vocês precisam ficar atentos. Mais um questionamento. Lançamento. De quem é a competência para a sua efetivação? Bem, lá no 142, logo no início nós vimos, compete privativamente à autoridade administrativa, tá?
Então, é a autoridade administrativa que é a responsável para a efetivação do lançamento. Mas que a autoridade administrativa é essa? A depender do tributo, nós temos a jurisdição da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Quando é da União, nós temos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Quando nós vamos descendo um pouco para Estado e Distrito Federal, esse nome dessa autoridade administrativa, ela altera conforme o Estado, né? Alguns são chamados de auditores fiscais da Receita Estadual, AFRE, alguns são chamados de fiscais de rendas, e no nosso caso aqui no Mato Grosso, e como em outros estados, essa autoridade administrativa é chamada de Fiscal de Tributos Estaduais, FTE. Isso também é replicado nos municípios, né? Alguns são chamados de auditores municipais e alguns outros de fiscais municipais. Mas o que tem que ficar bem, o que é importante aqui, e eu coloquei um asterisco, é a proibição da delegação a particulares. Isso cai também sempre na prova, né? Tal autoridade poderia, por delegação, atribuir a fiscalização para um particular. Não pode, tá? A lei, o artigo 142 não permite. O lançamento é uma atividade vinculada ou atividade discricionária? O próprio conceito de lançamento lá já diz que é uma atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, seguindo as expressas determinação do 142, e no mundo real, mais ampla ainda, porque essa autoridade que não atender essa vinculação do lançamento poderá inclusive responder criminal e civilmente. Lançamento. Qual é a taxa de câmbio com valor expresso em moeda estrangeira? No artigo 143, que nós vamos fazer a leitura agora, diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Tá? Então, se você importou uma mercadoria, tá? E aí a autoridade administrativa, no caso aqui, o auditor fiscal da Receita Federal, vai fazer o lançamento 60 dias depois. Se houve uma variação desse câmbio, ele não pode pegar o câmbio do dia do lançamento, ele tem que pegar o câmbio do dia, tá? Que houve, do dia da ocorrência desse fato gerador. Aqui trazendo também aquela máxima lá de tempo rege o fato, né? O ato, ok? Vamos lá, prosseguindo. Lançamento. Aplica-se a legislação formal ou a legislação material? Vamos ler aqui, tá, o 144 e vamos explicar para dizer qual legislação é aplicável no lançamento. Artigo 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e regem-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiro. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por período certo de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Então, aqui nós temos 3 preceitos, né? O primeiro está no caput do artigo, na cabeça do artigo, tá? Como nós já falamos, tempo rege o fato ou ato. Então, o lançamento reporta a data da ocorrência do fato gerador da obrigação. Ora, se eu tenho um determinado tributo, né, eu preciso me reportar a data do fato gerador para eu entender qual vai ser, por exemplo, a alíquota aplicável, como nós já explicamos de forma pretérita, né? Agora, o parágrafo 1º, ele é diverso, ele não diz respeito à materialidade, né, do fato gerador, tá? Ele não diz respeito à base de cálculo ou à alíquota, tá? Ele não diz respeito a matérias
que vão interferir nesses elementos. Ele diz, o parágrafo 1º, ao contrário, há procedimentos que serão adotados num procedimento do artigo 142, que é do lançamento, tá certo? Então, eu coloquei aqui abaixo a figura de uma maquininha de cartão de crédito para dar esse exemplo. Vamos lá. O ICMS. O fato gerador do ICMS, um deles é a circulação de mercadoria, né? E tem as suas diversas alíquotas. Vamos dizer que um estabelecimento faça venda, por exemplo, de roupas, de vestuário. Quando eu, fiscal de tributo da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, for fazer um lançamento daquele ICMS, tá? Eu vou seguir a cabeça do 144 para efeito de base de cálculo e alíquota. Eu vou me reportar a data do fato gerador. Mas no meu procedimento de fazer esse levantamento, tá? Se houver uma modificação de como eu vou proceder, tá? Eu devo adotar os preceitos do parágrafo 1º, tá? Ou seja, no momento do lançamento. Vamos dar esse exemplo então. Eu faço vendas, tá? Durante um determinado período e vamos dizer aí de 6 meses, tá? Não, vai de 1 ano. Vendi roupa durante 1 ano. Durante 6 meses não havia ainda um convênio entre as operadoras de cartão de crédito e a Secretaria da Fazenda do Estado. De janeiro a junho não havia. De junho a dezembro começou a vigorar esse convênio. Ora, para aquelas operações, aquelas vendas de janeiro a junho, eu não poderia estar adotando, por exemplo, a notificação ao contribuinte para que ele me repasse as informações da venda de cartão de crédito ou mesmo repasse direto por convênio dessa operadora. Por quê? Porque não havia essa previsão ainda. Mas de junho para dezembro eu posso muito bem fazer esse cruzamento entre receita adquirida com cartão de crédito e as operações de venda, de forma que em hipótese alguma está interferindo na base de cálculo do ICMS nem alíquota, apenas eu estou utilizando recursos, né, que para a apuração e processo de fiscalização que são mais eficazes, vocês entenderam? Então é no procedimento do lançamento, tudo que tiver dentro do procedimento, a questão formal, eu não vou utilizar a regra da lei do fato gerador, e sim da data do lançamento, é o que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz o seguinte, né? O disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por período certo, que é aqueles fatos geradores continuados que nós falamos. Temos como exemplo o IPTU, né? O exemplo mais eficaz aí para nós falarmos aqui, o IPTU. Então, se a lei do IPTU daquele município diz que o fato gerador é dia 1º, eu não vou poder utilizar uma alíquota, né, ou uma base de cálculo do mês de 1º de janeiro, né, no caso, o fato gerador de IPTU, eu não vou poder utilizar uma base de cálculo ou uma alíquota de um período futuro, por exemplo, né, em março, ou até mesmo essas atribuições do levantamento para efeito de dar mais garantias à eficácia do lançamento, tá bom? Em suma, é isso. Caminhando, nós vamos agora tratar da revisão do lançamento tributário. A revisão do lançamento tributário, ela pode ser feita, né, pelo fisco, tá? Ou até mesmo com uma provocação litigiosa quando o contribuinte assim não concorda com o lançamento originário, né? Nós vamos agora ingressar em alguma parte aí bem necessária a leitura, porque principalmente o artigo 149 eles traz muitos critérios, muitas previsões dessa revisão e não tem como, a gente vai ter que fazer, mas vou tratar aqui de uma forma bem objetiva para a compreensão de todos. Então, no artigo 145 do CTN diz o seguinte: o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de
Paramos aqui na cabeça do artigo. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, tá? Só pode ser alterado em virtude de, ou seja, isso significa que antes da notificação, que é aquele carnezinho que você notifica o contribuinte, aquela notificação do lançamento, antes de notificado, ele pode ser alterado. Isso acontece dentro, de forma interna, né? no ambiente interno de qualquer administração fazendária, tá? E não há problema nenhum. Agora, depois de notificado, ele só pode ser alterado nos estritos ditames que está aqui no 145. Primeiro, impugnação do sujeito passivo, tá? Então, a fase litigiosa ou contenciosa desse procedimento. Então, eu notifico o contribuinte a pagar tanto de ICMS. Ele, peraí, calma aí, eu não vendi todas essas mercadorias nesse mês, né? Então, notifiquei o contribuinte a pagar o IPTU. Opa, peraí, essa casa não é minha, né? Ou então mas não é a metragem toda. Então, você vai impugnar esse lançamento. Recurso de ofício, ou também chamado de exame necessário, é quando o contribuinte impugnou aquele lançamento, não concordou, né? E o fisco deu ganho de causa ao contribuinte, na forma administrativa ainda, não estamos falando de justiça, de judiciário, dentro ainda da administração tributária. O fisco falou, esse contribuinte tem razão, né? E aí extinguiu todo o crédito tributário, a dívida, ou parcialmente excluiu aquela dívida, né? Cada administração vai dizer qual o valor mínimo que você excluindo tem que ser revisto novamente. O recurso de ofício é isso, né? Você dá ganho de causa ao contribuinte e aí, por dever de ofício, né? Por isso que é recurso de ofício, você precisa submeter essa exclusão a uma nova análise de outra turma dentro da administração tributária. Terceiro, iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149, né? Iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. Aí nós temos a única hipótese não litigiosa da alteração do lançamento. Veja que a primeira, impugnação do sujeito passivo, e o recurso de ofício, sempre houve uma fase de disputa, de discussão, né, administrativa. Aqui não, a iniciativa de ofício. Então não tem litígio, não tem briga, né, não tem discussão. Agora nós vamos entrar no 149, que realmente precisa ler esses seus incisos. Então, o lançamento do regulamento notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, né, iniciativa de ofício, aí quando, número 2, vamos segregar, tá? O 1, depois a gente vamos tratar, porque para o entendimento ficar melhor. Número 2 ali, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária. Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade. E quarto, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Então foi colocado aqui o seguinte, esses incisos encontram-se em algumas situações que verdadeiramente não ensejam nenhuma revisão de fato, né? Haja vista não ter ocorrido o lançamento anterior que o provoque procedimento, né? Por exemplo, o 2 ali, vamos ficar só no 2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito. Olha, se eu não declarei a prestação, não fiz a declaração ainda, nem sequer houve lançamento, né? Mas ele trouxe aqui como podendo ser feita de ofício. Trata, sim, de hipóteses que avocam apenas a revisão da declaração ou de informações a que o sujeito passivo está obrigado a prestar, e não a revisão do lançamento, que nem sequer foi efetuado, né? Se eu não fiz a declaração, nem lançamento não teve ainda, né? Então, esse assunto aqui é meio que decoreba mesmo, vocês vão ter que ler esses incisos do 149 para saber que foi uma iniciativa de ofício e que pode ensejar a revisão do lançamento. Aqui,
O sexto, quando se comprove a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Ora, se houve uma ação ou omissão que ensejou uma multa, por exemplo, que é uma penalidade pecuniária, é claro que eu vou fazer um lançamento, diga-se de passagem, um novo lançamento, né? Porque o primeiro já cobrei o tributo, agora eu vou cobrar a multa. Ação ou omissão que dê lugar à aplicação de multa não requer igualmente revisão de ofício de algum lançamento, mas a própria formalização deste, mediante a constituição do crédito tributário referente à multa, com a lavatura de auto-infração de imposição de multa. O artigo 149, ainda andando nele, no inciso 1º, quando a lei assim o determine. Esse aqui não há litígio nenhum, né? É o típico lançamento de ofício do IPTU, do IPVA, tá? Que já diz ali na lei qual que será o tipo de lançamento que nós vamos ver daqui a pouco. Artigo 149, aqui, o inciso 5. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Ou seja, quando eu estou obrigado a prestar aquela determinada informação e eu me omito ou presto ela de forma inexata, evidentemente que vai ser feito um novo lançamento de ofício. No caso do lançamento por homologação, se o sujeito passivo não antecipar o pagamento ou fazendo o recolher a menor, caberá à autoridade administrativa proceder ao lançamento de ofício, né, daquilo que ficou inexato, por óbvio. Próximo. O sétimo, quando se comprove que o sujeito passivo ou o terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação, ou seja, quis dar o balão no fisco, né? Então, é claro que vai ser feito de ofício um novo lançamento. Muito comum no IPTU, por exemplo, quando o conhecimento da administração municipal de novos elementos de dados cadastrais de imóveis. Por exemplo, quando você informa que a sua casa tem X metros quadrados de construção, mas você ampliou o seu imóvel e não informou isso ao fisco. Diga-se de passagem, hoje em dia, essa verificação dos imóveis, né, por conta dos fiscos municipais, utiliza muito da tecnologia, né? Diversos usam até aquele programa lá da Google, o Google Earth, que mapeia, né, pelo satélite. Os de graça, eles não têm tanta, como eu posso dizer, tanto incremento de tecnologia, mas os pagos, né, alguns fiscos municipais pagam e conseguem verificar exatamente, de acordo com a data, a fotografia de uma data e a fotografia do outro, se você ampliou ou se você não ampliou a sua residência, né? E aí com isso eles fazem de ofício, né, por conta dessa essa ampliação no seu imóvel, tá certo? O 9. Quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Aqui está dirigido mais à própria autoridade administrativa, né? Houve uma omissão. Então, se o próprio servidor do fisco, por algum motivo, se omitiu ali, deixou passar batido, como a gente fala, poderá sim ser revisto aquele lançamento de ofício, ou por ele, né, por um dever de cautela, ou por outra autoridade. O artigo 146. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Isso em prestígio ao princípio da segurança jurídica. Ou seja, nós temos critérios materiais e critérios jurídicos, né? Ou melhor, critérios formais e critérios jurídicos, nesse caso aqui. O critério jurídico, ele está afeto mais a matéria da lei, tá certo? E os critérios formais,
eles não estão afetos à lei. Por isso que aqui diz o seguinte: se houver uma mudança no critério jurídico, por exemplo, mudança da base de cálculo, mudança de alíquota, sendo mesmo um sujeito passivo, só poderá ser adotado essa mudança de critério para os fatos geradores futuros, né? E não para o que você está fazendo o lançamento naquele momento. É o exemplo que dá aqui, ó. Aceitando o fisco a classificação tarifária feita pelo importador no momento do desembaraço aduaneiro, o fato gerador do imposto de importação é o desembaraço aduaneiro, né? Relativamente ao produto importado, a alteração posterior constitui-se em mudança de critério jurídico, não lhe sendo possível rever o lançamento anterior motivado pelo erro de direito, tá certo? Então, se você errou na aplicação daquela alíquota que não é mais X e sim X mais 7, por exemplo, você não vai poder rever esse lançamento. Houve um erro de direito. Agora, se você comete um erro de fato, por exemplo, você tinha contado que, sei lá, aquele volume importado ali, você contou 2 volumes importados, mas de fato não eram 2, eram 7 volumes. Então, isso aí é um critério, um erro, né? Um erro de fato, de contagem. Então você pode refazer o lançamento. Agora, você aplicou uma alíquota quando a lei dizia que era X, você aplicou Y, isso é um erro de direito, você amparou na lei, você de uma forma equivocada adotou a lei, né, ou o critério da lei errado. Então o lançamento não pode ser mais corrigido para aquele fato gerador e para aquele sujeito passivo. Os futuros fatos geradores você pode sim, eu errei aqui, não vou continuar errando, vou adotar a alíquota efetiva da lei. E se tiver outro sujeito passivo, né, naquele mesmo momento ali do lançamento, você pode também fazer essa correção. Não pode para o mesmo sujeito passivo, assim diz o 146, né? Tá certo? Então tem que prestar atenção nisso. Andando mais um pouco, nós vamos entrar nas modalidades ou tipos de lançamento. Antes da gente tratar dos tipos e modalidades de lançamento, eu vou fazer uma pequena observação aqui. Quem vai determinar qual tipo de lançamento vai ser adequado para determinado tributo não é a autoridade e não é o sujeito passivo. Quem é? A lei, tá? Então o lançamento é reserva de lei, é a lei que diz se aquele tributo vai ser efetuado por lançamento assim ou assado, tá certo? Isso é bem claro nos exemplos que nós vamos falar aqui. Agora, é claro que tanto a doutrina quanto as provas já traz como exemplos alguns tributos, né? Mais especificamente alguns impostos que corriqueiramente são taxados por determinado tipo ou modalidade de lançamento, tá bom? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de lançamento. O lançamento direto, de ofício ou ex ofício, o lançamento misto ou por declaração e o lançamento por homologação ou chamado também pela doutrina, né, ainda que muitos que critiquem, mas também chamado como autolançamento, tá? Porque a crítica no apelido autolançamento para o lançamento por homologação? Porque nós vimos lá no artigo 142 que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o lançamento, né? Ou constituir o crédito tributário pelo lançamento. Então, só quem lança é o fisco, não é o contribuinte. Mas por isso que tem essa crítica alto, né, por si próprio o lançamento. Então, de fato, não é o contribuinte que faz o lançamento dele, é sempre o fisco. Então, vamos lá. Lançamento direto, de ofício ou ex ofício. Exemplo, nós temos aqui IPTU, IPVA, ITR, taxas, contribuição de melhoria. Eu coloquei a figura ali do leão para indicar o seguinte, o leão bravo, né? Tá bravo ali. Para indicar o seguinte, os tipos de lançamento ou modalidade de lançamento,
eles vão ser modificados a depender da participação que o sujeito passivo tem na elaboração desse lançamento. Lembre-se, o lançamento é a atividade privativa do fisco, mas o sujeito passivo pode ter uma participação pequena, uma participação grande ou nenhuma participação no lançamento, tá? É isso que vai diferenciar para saber se ele é direto ou de ofício, misto ou por declaração, ou homologação, também chamado autolançamento. Então, o direto, o nome já está falando, alguém vai fazer de forma direta, ou seja, sozinha, que é, nesse caso, o fisco. Olha ali o leão bravo. Então, o lançamento de ofício ou direto, não há participação nenhuma, ou praticamente nenhuma, do sujeito passivo, tá? Aqui a dica, fica aqui a dica, ó, qualquer tributo pode ser lançado de ofício, né? Então pode acontecer que venha na prova assim, qual o lançamento que pode ser efetuado em qualquer tributo? O de ofício. Esse realmente pode ser qualquer um de ofício, né? Vocês lembram que eu falei logo no início aqui desse slide, que é a lei que vai determinar. Mas ainda que a lei determine, por exemplo, que um determinado tributo seja feito, o lançamento dele por declaração, se não houver, como nós vimos lá, né, o atendimento de algumas informações, poderá ser feito de ofício, né? Quando você tinha que declarar e você se omitiu ou fez uma declaração de forma inexata, o fisco poderá converter esse lançamento num lançamento de ofício. Então, qualquer um pode ser executado de ofício, qualquer tipo de tributo pode ter o lançamento de ofício. Misto ou por declaração, o nome já está trazendo, é misto, ou seja, vai misturar. Um pouco vai ser feito com informações que o sujeito passivo vai passar para o fisco, tá? E aí o fisco vai, diante dessa informação colhida do sujeito passivo, efetuar o lançamento, né? Então você faz a declaração, o fisco aprecia essa declaração e procede com o lançamento, tá? Então, nós temos exemplo aqui, imposto de importação, imposto de exportação e o ITCD, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, contribuinte declara matéria de fato. Isso é muito importante quando nós formos ver lá o lançamento por homologação, que há uma diferenciação, né? Então, no lançamento por declaração, o contribuinte apenas declara matérias de fato. Por exemplo, o ITCD, eu coloquei aqui ITCD, que é um imposto estadual. Eu vou informar, tá certo, para o fisco que o decúbito morreu, né? Por exemplo, sei lá, o meu filho morreu, o meu pai morreu, meu esposo morreu, minha esposa morreu. O decúbito é quem morreu. Então eu vou informar, ele morreu, então eu vou informar matérias de fato, o dia que ele morreu, quais os bens que ele tinha, né? A quantidade desses bens, né? Ou seja, quantitativo e também em termos de matéria, né, qualitativo, tá certo? Vou informar tudo para o fisco. Eu não vou informar para o fisco, ó, eu vou querer aqui pagar tanto de TCD, né? Para essa fazenda aqui que meu pai deixou, aplique 4%. Não, isso aí é matéria de direito, a alíquota é matéria de direito, é a lei. Então eu vou aplicar só matéria, quando também vou declarar apenas matéria de fato, tá? Fiquem com isso na cabeça. Declaração por declaração, lançamento por declaração, contribuinte declara matérias de fato, tá? A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes da notificação do lançamento. Então, no lançamento misto ou por declaração, tá? Você só pode retificar aquela declaração que você fez, né? Antes da notificação do lançamento. Tá? Feita a notificação, você não pode fazer. Isso quando é para reduzir ou excluir, né? Que vai ter um prejuízo para o fisco, então ele só admite uma retificação para reduzir ou para excluir até você ser notificado, tá?
Depois de notificado, você só vai impugnar aquele lançamento, mas não vai alterar a declaração que você fez, tá certo? Evidentemente que se for para aumentar, né, aí pode ser depois da notificação, aí não tem problema nenhum. Então, fica bem atento que se for para aumentar, pode ser depois da notificação. E esses detalhes, às vezes, são cobrados na prova e vocês podem cair numa pegadinha. Ok? Agora, caminhando, nós vamos então para o lançamento por homologação ou autolançamento. Exemplo, nós temos o ICMS, o Imposto de Renda, o IPI e o ITCD. Opa, o ITCD de novo? Sim, você viu lá, ó, o ITCD está como exemplo do lançamento por homologação e exemplo do lançamento misto ou por declaração. Isso mostrando que depende da lei. A lei é que vai dizer. Nesse caso, nós vimos que o único imposto, o ITCD, pode ser feito tanto por declaração quanto por homologação. Tá certo? Então, agora precisamos saber o que é lançamento por homologação. Lançamento por homologação é aquele em que o sujeito passivo ele faz praticamente tudo, né? Ele, inclusive, ele declara e, inclusive, ele paga. Ele faz um pagamento antecipado, tá? Da homologação. E, ao final, apenas o fisco faz e confere tudo aquilo que você fez e homologa de forma expressa ou ficando quietinho, calado, que nós chamamos de homologação tácita. Voltando ao exemplo de ITCD, a lei, ela diz, olha, você pode fazer o ITCD por declaração, aqui no nosso estado do Mato Grosso, ou por homologação. O ITCD por declaração, né, é aquele que você vai lá, faz a guia de ITCD, guia de informação e apuração do ITCD, você fala lá quem morreu, o que ele deixou, oferta isso para o fisco vai analisar a sua declaração, falar, tá tudo certo aqui, foi fulano meio que morreu, ele morreu em tal ano, beleza, ele deixou essa fazenda, será que tem mais fazenda aqui? Vai verificar, vai buscar, ver se tem mais fazenda, não tem, só tem 2 mesmo. E aí vai chancelar, tá, aquilo que você fez e vai calcular o imposto e vai entregar o boleto para você pagar. No caso aqui é o DAR, documento de arrecadação, tá certo? E aí você recolhe o imposto. Já no TCD por homologação, não. Por homologação, você faz tudo sem o fisco fazer nada, não olhou ainda nada. Você chega no valor do ITCD a recolher, se não der isenção, você vai imprimir aquele boleto, o DAR, vai pagar, e aí o fisco vai ter aí um tempo, que nós vamos falar sobre esse tempo, um tempo para dizer se aquilo que você fez está correto ou não. Então, a diferença do lançamento de declaração para homologação, no declaração, há uma divisão de tarefas, um pouco, né, do fisco, né, uma participação mediana do sujeito passivo e uma complementação do fisco. Já e não há o pagamento antecipado. Já na homologação não, o contribuinte praticamente faz tudo, né, inclusive paga, e o fisco só depois vai chancelar para ver se aquele pagamento estava na conformidade da legislação ou não. Então, está no 150, é bom nós fazermos uma leitura aqui dele, tá? Ó, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente, a homologa. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. O que significa esse parágrafo primeiro? Ele significa o seguinte: você vai apurar o tributo, vai pagar e o fisco vai homologar aquele pagamento. Tá? Ele vai homologar para ver se está ou não correto. Por quê? Porque se não tiver correto, de fato, você não extinguiu o crédito tributário. Tá? Então, por isso tem essa condição resolutória. Tá? Se não tiver correto, não extingue. Mas se tiver, extingue. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nós vamos depois tratar, esse é um assunto que nós vamos tratar à frente, né? Um assunto decadencial, trata-se da decadência do crédito tributário, mas para termos aqui de um lançamento por homologação, nós só precisamos saber que existe um prazo, né? Se a lei não definir, não fixar um prazo, o próprio CTN já definiu um prazo de quanto tempo? 5 anos, a contar do fato gerador. Se o fisco não falou para você que está homologado de forma expressa, considera-se de forma tácita, definitivamente perfeito aquele lançamento e, portanto, extinto o crédito tributário. Ok? Agora vamos, por último, o último slide aqui, falar sobre técnica do arbitramento. Gente, se tiver na prova dizendo que uma das espécies de lançamento é o arbitramento, não caiam nessa, tá? Arbitramento não é tipo de lançamento. Vocês viram lá quais são os tipos de lançamento. Lançamento de ofício, ou direto, ou ex ofício. Lançamento por declaração ou misto. E lançamento por homologação ou autolançamento. Arbitramento não é tipo de lançamento. É uma técnica, tá, adotada para se chegar ao real crédito tributário, tá certo? Ou seja, lá no artigo 148 nos diz o seguinte: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então, o que é isso? Primeiro, nós precisamos tentar o seguinte: arbitramento é diferente de arbítrio, é diferente de arbitrariedade. Então, por isso que ele coloca aqui no artigo 148 que o arbitramento precisará o quê? De um processo regular. Dado esse processo regular, né, ainda é dado ao sujeito passivo a ampla defesa e o contraditório. Por isso que ele coloca lá, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Então, o que é de fato o arbitramento? Vamos colocar alguns exemplos que eu coloquei aqui nesse slide. Nós temos aqui um carro da fiscalização, você faz Mato Grosso, que se Deus quiser, vocês estarão lá, né? E será um dos nossos colegas do quadro de fiscais de tributos, FTE, você faz MT. Então, digamos que essa viatura aí saiu para as MTs, as BRs aqui do nosso estado, fazendo o que nós chamamos de fiscalização volante. Chegou num determinado município, abordou um veículo. Esse veículo estava repleto de mercadorias. E aí, foi pego junto na boleia lá do caminhão, porque as equipes da fiscalização sempre andam com a equipe de policiais militares, né, que pode inclusive vistoriar as boleias do caminhão, e foi verificado lá pedidos, e não notas fiscais, né, pedidos referente àquelas mercadorias. Ocorre que a mercadoria que no valor comercial aí, né, no mercado, valia, por exemplo, R$200, cada uma delas estava descrita nesse canhoto a R$5. Ora, não dá para aceitar uma coisa dessa, né? Então, abre-se um processo administrativo ali, naquele momento, tá certo? Faz um termo de apreensão e depósito, chamado TAD, e aí faz pesquisa, hoje em dia com a tecnologia muito fácil para se chegar no valor real desses produtos, e faz esse arbitramento. Não é uma arbitrariedade. Se no valor de mercado aquele produto estava custando 200 e há uma diferença no canhoto lá, nos pedidos lá de 5 para 200, né? De 195, nesse 195 de diferença que o fiscal procurará chegar para quantificar o quanto debeatum, lembram lá, né, do critério quantitativo
consequente da regra matriz de incidência tributária. Então, vai chegar nesse quanto debeatam num valor arbitrado, mas não arbitrário. Por exemplo, se o fiscal colocar lá no tempo de apreensão de depósito que aquela mercadoria vale 100 mil reais, isso é um ato arbitrário, né? Então, por isso que não é arbitrariedade, é um arbitramento. Agora, nós temos também aqui o exemplo aqui que ocorre muito, tá? Com o ITBI. Olha só, a figura ali de um casebre, no lado esquerdo do emoji ali, né? Emoji pensativo, e no lado direito do emoji, uma mansão. Então, vamos dizer que alguém, o ITBI, mais uma vez, a lei municipal é que vai determinar, mas em regra é feito por declaração. O ITBI, o proprietário ali, que tá, o adquirente ali, informou para o cartório, por exemplo, que o imóvel dele vale o valor daquele casebre. Mas aí foi de alguma forma a administração fazendária municipal percebeu que tratava daquela casa, aquela mansão ali do lado direito. Ora, você não vai levar em consideração esse valor informado na declaração, você vai arbitrar, certo? Arbitrar, então, esse valor real da casa. Percebam que o arbitramento vai desaguar sempre num tipo de lançamento. Por quê? Porque não é de fato um lançamento. Então, no caso da fiscalização, eu vou fazer ali do arbitramento, eu vou fazer de ofício, né? Da fiscalização ali daquela mercadoria, eu vou fazer de ofício e possivelmente também o ITBI aqui, nesse nosso caso concreto, faremos também o lançamento de ofício, ok? Gente, então para finalizar, vamos a mais uma frase aí de autoestima aí, né? Levantar o ânimo da turma para enfrentar os concursos, certo? Não deixe nada para amanhã, o amanhã não existe. Estude o que for preciso hoje e pare de sabotar seus planos. Carol Alvarenga. Então, desejo a você mais uma reflexão de estudo. Não deixe para trás, o amanhã não existe. Estude hoje, corra atrás, é possível, é plenamente possível. Sucesso depois do seu esforço, depois do seu estudo. Até a próxima aula.